Queridos, nós vamos começar uma série de estudos sobre o pecado dos pecados. Às vezes a gente não tem noção, eu pelo menos estou muito pequenininho nessa ideia do que é verdadeiramente o pecado. Eu tenho procurado no Senhor. Porque a gente fala pecado, o que é pecado? Mas o que é pecado de fato? Matar é pecado? É pecado. E quando Deus manda Saul matar todo aquele povo todo, e quando Saul não matou, ele disse: olha, isso é um grande pecado que você cometeu. Porque desobedecer a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus disse: não matarás. E agora? Como é que nós vamos entender isso? O que é pecado? Quando é que a gente vive no pecado? É uma transgressão da lei? Mas em que nível? E o Senhor nos está mexendo com esse assunto. E nós vamos começar. Esse é o primeiro estudo. Aí por uns domingos, vamos estar examinando esse assunto. Na busca da palavra de Deus. Por favor, entenda. Nós não vamos entrar em questões filosóficas, nem em questões teológicas elaboradas. Nós vamos entrar exatamente no que diz a palavra de Deus a respeito deste assunto. Vamos orar. Nosso Pai Celestial, estamos diante do Senhor, carentes, necessitados de revelação, de luz, de consciência do Senhor e da sua palavra. E nós queremos pedir que fales conosco, que o Senhor toque nos nossos corações, que o Senhor tire de nós todas os nossos preconceitos, ideias estabelecidas, para que fiquemos diante do Senhor, esperando do Senhor e andando com o Senhor. Fala com todos aqueles a quem tu queres falar. E dá-nos a graça do descanso, da dependência. Enche-nos do ânimo do teu Espírito Santo, do entusiasmo para vivermos para a tua glória. No nome de Jesus. Amém. Eu quero que vocês, sempre que nós estivermos nesses textos bíblicos em itálico e negrito, que nós possamos ler juntos, se for possível, com um maior empenho. Primeiro texto, que é João 8:24. Por isso, eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Preste bem atenção, é Jesus falando. Acho que Jesus é a pessoa que mais entende a respeito do que significa o pecado. Ninguém mais do que ele. Então ele diz assim: se vocês não crerem que eu sou, vocês vão morrer nos vossos pecados. Se vocês não crerem que eu sou é o nome da revelação divina da pessoa de Jesus.
no Velho Testamento. Eu sou Javé, Iavé, Jeová. Pode você traduzir do jeito que você achar melhor. É chamado de tetragrama sagrado. Tetra é 4. E grama, letras ou gráficos. Porque a língua hebraica é uma língua muito pictórica. É uma língua que tem figuras, quase que figurativa. Então são 4 letras sagradas. E é escrito de um jeito, de trás para frente, e os judeus não pronunciavam este nome. E quando escreviam este nome, a pena que escrevia era queimada. Tamanha sacralidade que eles davam a este nome. E Jesus está dizendo aqui, para os judeus do seu tempo, isso era uma ofensa. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, se não crerdes que eu sou. Ele não disse, se não crerdes quem eu sou. Se não crerdes que eu sou, sou eu. Que Javé, o eu sou, sou eu. Então nós vamos caminhar por aqui. Definir um termo é sempre algo complicado. E alguns vocábulos são mais complexos do que outros. Dos termos mais difíceis de definição que encontramos no estudo da teologia, o pecado e a fé são dos principais, tanto em sua importância para a humanidade, como em sua abrangência e entendimento necessários. Essas duas palavras, pecado e fé, são muito difíceis de definição. Muita gente confunde uma coisa com outra aí. Fé, por exemplo, é muito entendido como pensamento positivo, como sentimento. Muitas pessoas entendem fé, olha, eu senti a presença de Deus. Por favor, isso não é fé. Eu fiquei todo arrupiado. Você pode ficar arrupiado como você quiser, mas isso não define fé. Pode até ser que a fé esteja por trás de todo aquele arrupio, mas não é fé. Fé tem uma conotação toda especial, que Deus, sem dúvida, na sua palavra, vai nos estar enchendo para compreendermos isto. Vamos verificar o que a Bíblia afirma em Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O apóstolo Paulo diz aqui nesse texto que foi pelo homem que entrou o pecado no mundo. Mas como foi que o pecado entrou no homem? E afinal de contas, o que é pecado? Como podemos definir este termo? Judicialmente, podemos dizer que o pecado designa todas as transgressões de uma lei ou de princípios religiosos, éticos ou normas morais. Podem ser por palavras, ações, por dolo ou por deixar de fazer o que é certo, por negligência ou omissão.
Ou seja, não onde a lei se manifesta o pecado. Neste caso, o pecado de Adão foi uma desobediência voluntária à ordem de Deus ou a quebra do pacto. Segundo essa definição, pecado é uma desobediência a uma norma, a uma lei, a um princípio, a uma palavra. E esta desobediência é voluntária. Voluntária. É uma desobediência que pode ser por palavras. Quando você fala por palavras, é por pensamentos também, tanto os falados como os enrustidos em nós, porque nós não pensamos fora de palavras. Existe uma questão aí, quem veio primeiro, a palavra ou o pensamento? Quem é que veio primeiro, a palavra ou o pensamento? Já que nós não conseguimos pensar sem palavras, mas todo o nosso pensamento antecede o conceito da palavra. Mas quem veio? Aí não se sabe bem. O homem talvez antes de ter palavras tivesse uma outra noção da realidade que nós não sabemos bem como é que era. Mas estamos aí diante de um negócio para não saber resolver. Palavras, pensamentos, ações, por dolo, voluntariamente, ou por omissão. Omissão. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, o que diz Tiago? Comete pecado. Então, esse seria o conceito. Sabemos que o homem comeu do fruto proibido. Depois que a mulher já havia saboreado um pedaço dele. Por que então ela não foi responsabilizada diretamente pela entrada do pecado no mundo? Se Eva foi quem comeu primeiro o fruto e a primeira a transgredir a ordem, qual o motivo por que ela não foi acusada de ser a causa do pecado? Aquela que causou o pecado. Vamos pensar um pouquinho. Deus criou o homem, disse que não era bom o homem sozinho, fez a mulher. Na hora da transgressão, quem foi que transgrediu primeiro? A mulher. E por que ela não foi responsabilizada pela entrada do pecado no mundo? Hein? Então a ordem foi dada a ele. Se a ordem foi dada a ele, então você tem que dizer uma coisa: nem toda transgressão é pecado. Porque se ela transgrediu primeiro e não é responsabilizada pelo pecado, pelo fato dela não ter sido responsabilizada pelo pecado, mesmo tendo transgredido, estamos agora diante de um ponto que nós temos que caminhar um pouco mais. Mas não tira as costas da mulher da chibata não, que depois vem mais. Tudo indica que essa tendência está ligada ao que recebeu a ordem divina. Javé não falou diretamente com Eva, mas com Adão. Ele disse ao homem, vamos ler Gênesis 2, 16 e 17. De toda a árvore do jardim comerás livremente,
mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Eu sou a pessoa que falo. Tu és a pessoa com quem falo. Vós sois as pessoas com quem falo. Mas o termo bíblico não diz vós, mas tu. Ele diz aí, ó. De toda a árvore que há no jardim, tu comerás livremente. Ele não disse vós comereis livremente. Tu comerás livremente. Ele está falando com quem? Com o varão. Com o Ishi. Ishi. Ishi não é a expressão lá da Bahia. Ishi. Não. Ishi é homem em hebraico, homem varão. A Isha é a varoa. Ish. Ele está falando com o Ish, o macho. E ele diz assim, ó, tu comerás de toda a árvore do jardim, mas da árvore tu não comerás. Então, identifica-se a ordem com Adão. Se você for ler o texto bíblico, você vai logo em seguida descobrir que Eva nem existia ainda. Porque segundo o texto, o verso 18 vai mostrar Deus fazendo a mulher. Então essa conversa antecede a criação da mulher, segundo a ordem cronológica da Bíblia. E é por isso que eu estou dizendo, nós estamos andando dentro do andar bíblico. Tudo indica, não, o Espírito Santo revelou ainda, tempos depois, um detalhe interessante neste episódio. Vamos ver o que 1 Timóteo 2,14 fala. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Ora, se toda transgressão às leis for pecado, por que então Eva não foi indiciada como a ré culpada e responsável pelo início do pecado na raça humana? Por que ela não foi? A expressão diz, e Adão não foi enganado, iludido, trapaceado. A acusação de Adão no processo só reforça o fato de que a ordem foi dada a ele e não a ela, e que a obediência era uma matéria pessoal de fé. Eva recebeu os dados de segunda mão e não deu a atenção devida à palavra de Adão como sendo palavra de Deus. Ainda que soubesse o que Javé havia dito, ela não deu o crédito devido à palavra de Javé. Vocês vão ver que existem muitas coisas que são 5 pontos que Eva não pôde entender naquela ordem de Deus. Tem 5 coisas difíceis ali, estão mal colocadas. Acho que no segundo encontro nós vamos abordar mais de perto essas 5 coisas. Quando se examina este ponto, parece que o pecado não é tão somente uma infração da lei em si mesma,
mas uma contravenção firmada na incredulidade que queima invisivelmente como fogo de monturo por baixo. A ordem divina foi dada a Adão. Logo, ele era o recipiente que continha as palavras de Deus, ou a palavra de Deus, e aquele que poderia reagir com fé. O princípio de Deus nunca vai mudar. Então vamos aqui pensar o seguinte. Vocês já viram fogo de monturo? Você sabe o que é fogo de monturo? É aquele fogo que queima por baixo, que não aparecem as labaredas. Ele vai queimando por baixo. Você não vê, você só vê a fumacinha. Tem alguma coisa além da transgressão em si. Tem alguma coisa. Quando Jesus disse naquele versículo que nós lemos, se não crerdes que eu sou, vocês vão morrer dos seus pecados. A coisa não é simplesmente uma transgressão, mas o que está por trás dessa transgressão. O que leva essa transgressão? Paulo, explicando aos romanos a manifestação da fé na experiência humana, articula com objetividade o tema assim, em Romanos 10, 17. A fé vem quando se ouve a palavra de Deus. Ou, de um modo mais parafraseado, o surgimento da fé é uma consequência experimental na vida daquele que escuta na prática o que Deus está falando. É aquele que escuta na prática o que Deus está falando. Como é que vem fé? Como é que a fé aparece? O que é fé? Ele diz aqui, a fé é consequência da palavra de Deus. Agora, deixa eu dar aqui uma pista. Nós temos a criação de Deus no capítulo 1 de Gênesis. Deus criando. Mas esse Deus que aparece ali, criando o universo, ele tem um nome. E o nome dele é Elohim. Elohim é um nome plural. É um nome coletivo. Quando eu falo manada, o que você entende? Um monte de porcos. Quando eu falo boiada, o que você entende? Um monte de bois. Quando eu falo multidão, o que você entende? Um monte de gente. E quando eu falo Elohim, o que está entendendo? A comunhão da divindade, a coletividade divina. O Novo Testamento vai explicar isso bem melhor do que o Velho Testamento. Ele vai explicar que Elohim significa a congregação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um nome coletivo. Não é um nome, ele é singular na sua singularidade nominal, mas ele é plural e representa uma unidade da divindade, a unidade da trindade, Elohim. Só que quando ele vai fazer o homem, presta atenção, o homem não foi criado, o homem foi feito. A criação foi toda pela palavra, toda ela pela palavra, e disse Deus, e disse Elohim, haja. E disse Elohim, produza. E disse Elohim, apareçam. A trindade.
falar. Na hora de aparecer o homem, muda tudo. E diz assim: Javé Elohim formou o homem do pó da terra. Javé Elohim, não Elohim. Javé Elohim, ou seja, o membro da Trindade, Javé Elohim, é o formador do homem. Quem é Javé Elohim? No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele era a luz dos homens. Ele é o Criador dos homens. Ele é aquele que gerou ou fez aparecer os homens. Quem é este? Javé Elohim. É o Criador do homem. Este homem foi feito por ele. Por isso que quando ele veio para desmanchar o que o homem tinha feito, ele teve que ser homem, já que a invenção foi dele. Hein? Veio porque era seu. A humanidade que é dele, especial dele. Lógico que o conselho da Trindade nós não podemos entender. Mas ele veio para buscar o que era seu. Então, nós temos que verificar aqui, não é? Que a fé, presta atenção, não vai aparecer na Bíblia a fé ligada ao Pai. Nem vai aparecer na Bíblia a fé ligada ao Espírito Santo. A fé está ligada a Jesus. A Bíblia, que explica a Bíblia, diz assim: Ele é o autor e o concretizador ou o consumador da fé. Por isso ele diz, olhando para Jesus. Ó, vós, se não crerdes em mim, não crerdes que eu sou, vós perecereis, morrereis nos vossos pecados. A incredulidade diante de Jesus. Você crê que Deus é um só? Olha aí. Você crê que só há um Deus? Eu creio. Pois então, você sabe de quem você é irmão? Na fé? Do diabo, dos demônios. Agora você crê que Jesus é o Filho de Deus? Pois então, você quando crê nisto, você está salvo. Mas nós vamos aprofundar esse negócio aqui, porque crer que Jesus é o Filho de Deus, não é acreditar que Jesus é o Filho de Deus. Crer que Jesus é o Filho de Deus é igualzinho àquele que acredita que o avião voa, mas ele não entra. E o que crê que o avião voa e ele crê, ele entra. Um acredita, o outro crê. O que acredita não entra no avião. O avião voa porque eu vejo. E você vai nele? Não. Não vou. Há um tempo atrás, eu estava indo para São Paulo, na minha frente uma senhora com a família indo para Portugal. Na hora da entrada desse voo, essa mulher já foi ali dando pinote. E ela segurando, e veio comissária, e veio comandante, conversa com a moça, e dão água com açúcar, dão isso para a moça, e ela ali sentada na minha frente. Ela na primeira poltrona, eu na segunda carreira, logo atrás dela. E essa mulher, em desespero, ia para Portugal.
em desespero, e daqui a pouco o avião vai para a cabeceira da pista, sai, quando ele mete aqueles motores, essa mulher começou, e queria levantar, e é presa por aqui pela... E essa mulher entrou em desespero e começou a gritar dentro desse avião. Estava lá o doutor Fernando Prison, não sei se ele está hoje aqui para não deixar eu mentir, e estava lá aquele Steinberg, que é da Globo, que faz comentário, tinha uma porção de gente lá, e a mulher gritando, e daqui a pouco o avião, quando ele levantou os pneus do chão, eu tirei aqui, agarrei em cima da mulher, porque ela já estava um tanto assim, da cadeira, presa pelo cinto e gritando, e eu baixei por cima dela assim, comecei a orar e pedir a Deus que a sustentasse, e fui ali pedindo e falando. Ela foi se acalmando, Eu digo, não, vai dar uma jogadinha agora no começo, mas é só uns pulinhos assim de buraco do ar, que vai fazendo aquela coisa, mas não tem nada. E cheguei em São Paulo, olha, fui aplaudido a tripulação, quase que me condecorou, igual aquele cara que desceu lá no... Muito bem, lá e vai. Você vai, minha filha, para Portugal? Vou para Portugal. Eu digo, faz o seguinte, chega lá no Galeão não, no Cumbicas, procura um médico e peça para ele lhe dopar. Na hora de você entrar no avião, você toma aquilo e dope e durma. Porque viajar daquele jeito é uma tragédia. Mas ela viajou. Agora tem gente que não viaja nem a pau. Vocês imaginam o Costinha, aquele comediante que havia, humorista? Uma vez ele tinha que ir, ele não viajava de avião, mas aí a companhia dele disse, olha, você tem que ir, o chefe, você vai para a Bahia, você vai ter que ir. Ele entrou num avião no Santos Dumont, e quando o avião começou a mexer, ele começou a gritar, e o povo achava que ele estava fazendo piada. Aí quando viram que o negócio era sério mesmo, pararam o avião, ele desceu, disse, avião eu não vou. Mas você acredita que o avião voa? Eu acredito, só que eu não entro. Lembre-se disso, crer e acreditar. Crer é uma coisa, acreditar é outra. Crer é você entrar e depender totalmente de Cristo. Não venha com essa história para cá, não. De achar que você tem que fazer uma coisa, ou você depende dele, ou você não depende dele. Escutar na prática significa exercitar o que se está escutando. Tiago diz que não basta ser ouvinte da palavra. A fé é o desempenho incorporado da palavra de Deus na vida do ouvinte. Fé é efeito de uma escuta atenciosa na fala de Deus, que resulta numa obediência voluntária e aprazível daquele que ouve esta palavra. Aliás, obediência por medo, interesse, coação, é vassalagem. E no reino de Deus não há parto a fórceps. Você sabe o que é parto a fórceps? É aquele que a criança não quer nascer, está engasgada, e o médico tem que meter lá o fórceps e arrancar a criança. Deus não faz ninguém nascer a fórceps. A fé é uma experiência da graça de Deus na vontade e na decisão humana. Então, Javé Elohim é o autor da fé livre e dependente dele mesmo. Enquanto a sua palavra é a causa eficiente da fé. A causa eficiente da fé é a palavra de Javé. A prática bíblica sempre foi de uma vida baseada na palavra de Deus. Desde o princípio, o ser humano viveria somente pela fé
Hebreus capítulo 11, verso 6, mostra uma coisa muito interessante. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, lá no Jardim do Éden, Adão tinha que viver de que maneira? Pela fé. E quando é que há fé? Quando é que a fé vai surgir? Quando houver palavra de Deus. Se não houver palavra de Deus, não tem fé. Deus falou? Falou. Se Deus falou, eu posso crer e posso não crer. Posso pecar e posso não pecar. Ou posso crer e posso não crer. Como é que o justo viverá? Pela fé. Quanto tempo de fé? Ele vive uma hora pela fé, outra hora ele vive pela desfé? Pela não fé? Mas como é que alguém pode ter fé sem a palavra de Deus? Uma vez que a fé surge do ouvir Deus falando. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. E sem palavra de Deus é impossível ter fé na pessoa de Deus. Desde o momento em que a fé passa a existir pelo ouvir atencioso do falar de Deus, o ouvir desatencioso desse falar, do falar dele, faz surgir o oposto da fé. Abraão tinha a Bíblia no tempo dele? Como foi que ele creu? Como é que ele sabe que era Deus que estava falando? Como é que você sabe que é o demônio que está falando? Como é que você sabe que é Deus que está falando? O demônio muitas vezes vem vestido de anjo de luz. Ele vem como um iluminado. E aí você, bum, crê nele. Mas como é que você sabe que não é Deus? Que é Javé ou não é Javé? Vamos mexer nisso por um tempo, porque tem muita gente escutando vozes que não são as vozes de Deus. Como é que eu sei que é a voz de Deus, que é a palavra de Deus? Como é que eu sei que aquilo é de Deus e não é da minha mente, da influência dos outros? Quando não tinha nada escrito, Adão, como é que Adão foi diante da palavra? Como é que Adão tinha a palavra de Deus? Não tinha nada escrito, não tinha Bíblia. Uma vez uma profetisa falando comigo disse assim: meu servo, eu tenho uma grande obra para ti. E eu escolhi, isso como se fosse Deus, e eu escolhi esta minha serva para ser seu guia. Como é que eu sei que isso não é palavra de Deus? E meti os dois pés logo no peito dela, bum! E saí correndo de lá. Como é que eu sei que isso não é palavra de Deus? Que Deus não ia mandar esse recado para mim? Primeiro que Ele nunca mandou ninguém ter grande obra. Tudo que é grande é perigoso. Ele disse assim: meu pequeno rebanho, não temas, porque eu agradei dar-vos o meu reino. Não queira ser grande em nada.
A única coisa que você pode ser grande é no pecado, do qual Cristo veio lhe libertar. A segunda coisa é que a minha Bíblia diz assim, a palavra de Deus que foi escrita posteriormente para que nós tivéssemos o trilho pelo qual podemos andar, diz assim: na terra vocês não vão ter nenhum guia, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Como é que ela vai ser meu guia? Vai para lá, macumba evangélica. Que meu guia? Um dia uma senhora chegou aqui nessa igreja e disse: pastor, o senhor é meu guia. Eu digo: eu sou guia da senhora coisa nenhuma. Tá louca? Você guia seu? Eu te meto no inferno e você vai para lá por minha conta? Você vai por sua conta. Você tá louca, mulher? O único guia que nós temos é o Cristo. Eu sei que toda vez que alguma coisa foge à palavra de Deus, isso não pode ser de Deus. Aquilo que causa divisão não pode ser de Deus. É da carne, é de outra coisa, mas de Deus não é. Agora, eu preciso aprender a ouvir. Eu preciso aprender a ouvir. Adão ouviu Deus falar, mas não deu o crédito necessário à palavra de Deus. A rebeldia é uma consequência da incredulidade. Antes do ato de transgressão vem a atitude de insubmissão como sequela da descrença. O pecado é inicialmente ceticismo diante da palavra de Deus, fazendo em seguida surgir a infração. O avesso da fé é o pecado. Não crer é pecado. Vamos ver como é que Jesus define esse assunto já já. Se a fé vem pelo ouvir atento e submisso do que Deus diz, a revelação progressiva no Novo Testamento mostra que o pecado é não escutar a voz de Deus por meio de Cristo Jesus. Vemos que Jesus é a encarnação do Verbo eterno e a voz humana de Javé. Viver no pecado é viver na incredulidade da palavra corporificada em Jesus. Vamos mais um pouquinho. Ouvir a Jesus na prática é viver pela fé e jamais viver no pecado. Uma vez que o pecado é não crer nele, veja o que ele disse a respeito do ministério do Espírito Santo no capítulo 16, verso 8 e 9 do Evangelho de João. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Segundo Jesus, o pecado é não ter fé nele, é não crer nele. Segundo Jesus, pecar é não crer em Jesus. Se não crerdes que eu sou, o que ele disse? Morrereis nos vossos pecados. Quando o Espírito Santo viesse, convenceria o homem do pecado, da justiça, do juízo, do pecado, porque não creem em mim. Agora eu vou perguntar o seguinte: se Javé Elohim é a pessoa, é a segunda pessoa da Trindade, que veio se revelar no Jesus histórico, quando Javé Elohim falou para Adão,
E Adão não obedeceu à voz de Javé Elohim. Por que ele não obedeceu? Por que ele não obedeceu? Porque não creu. Se ele tivesse crido, ele tinha entrado no avião. Como ele não creu, ele andou por conta própria. Porque não crer significa andar por nossa própria conta. Enquanto crer é andar pela conta dele. Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ontem eu ganhei um GPS da minha esposa. Ela me deu de presente um GPS de aniversário. Para não perder, velhinho vai ficando velho, de repente perde nas cidades. Então precisa andar com GPS. Deus não deu o GPS para Adão não, para Abraão não. Ele disse, você vai comigo e eu vou te mostrar o caminho para onde você vai. Você vai depender de mim. Você não vai depender dos seus sentimentos, nem do seu entendimento. Você vai depender de mim. E Adão, estou voltando. Abraão teve tantos trupicos. Ele trupicou um bocado de vez. Sabe por quê? Porque ele via a circunstância e agia por conta própria. Chegou lá na terra que Deus mandou, tinha fome. E agora? Deus me mandou para passar fome? Eu vou para o Egito. E foi para o Egito. Quando veio do Egito, já trouxe H. E aí? A H foi o bagaço, que está até hoje. Para que ele foi para o Egito? Ele não mandou ele ir para o Egito, ele mandou ir para a terra. Mas lá estava com fome, e com fome eu não vou viver. Mas Deus não disse que a terra era aquela? Por que ele quis ir para outra terra? Porque ele queria ir por conta própria, da maneira dele, do jeito dele, da moda dele. O script dele, e não na dependência de Deus. Como nós metemos os pés pelas mãos. Eu sou danado para sair por conta própria. 2? Vamos botar as mãos aqui e está todo mundo junto? Então, observando o texto que serve de base para as nossas considerações, vemos que Jesus foi muito incisivo quando disse, por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Para ele, a causa da morte nos pecados ficava por conta da descrença na encarnação de Javé no Jesus histórico. Não crer no eu sou Javé é a essência do pecado. Quando você não crê, se o Espírito Santo tem uma missão, que é convencer o mundo do pecado, da justiça, e do juízo, e do pecado, porque não crê em Cristo, o que é não crer em Cristo? O pecado. Todas as vezes que eu ando por minhas próprias ideias, eu estou andando no pecado. A fé que vem do eu sou, é a razão ativa da fé no eu sou. E a causa eficaz da vitória sobre o pecado. De acordo com o verdadeiro sumo sacerdote da época, João Batista, Jesus era o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Ou seja, quem nele cresce estaria liberto do pecado e sem condenação. João 3,18. Quem nele crê não é julgado. Quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem nele crê não é julgado. João Batista era
verdadeiramente o sumo sacerdote do tempo de Jesus. Como assim? Ele era o sumo sacerdote. Isabel era da descendência de Arão. E Anás e Caifás eram aproveitadores, negociantes, que haviam feito um cambalacho com Roma e tomado o lugar que não era deles. Porque sempre cambalacho está cheio. E eles fizeram uma negociada lá com Roma e puseram Anás e Caifás, sogro e genro, coisa de família. Mas o sumo sacerdote de Deus era João Batista. E quando ele veio como a voz daquele que clama no deserto para anunciar quem é que havia de vir. Quando ele viu Jesus, ele disse: ó, aqui o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Por um homem entrou o pecado no mundo. E este é o que tira o pecado do mundo. Ele não disse os pecados, o pecado. O que é o pecado? É não crer em Cristo. É não depender totalmente de Cristo. É não confiar somente em Cristo. Javé Elohim. Se não crer em Jesus é a víscera da vida no pecado, crer nele é a sua libertação plena. Vamos ler João 8:36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele tinha dito assim: quem comete pecado é escravo do pecado. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do pecado. E o que é o pecado? É não crer em Jesus. Estou falando o pecado dos pecados. Não vamos fazer confusão aqui que transgredir a lei não é pecado. Vai dizer assim: pastor Glenn disse que a gente pode adulterar, que não é pecado. Que pode roubar, que não é pecado. Não, peraí. Se você faz isso porque você e eu não cremos em Jesus. Ele disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres de quê e de quem? As algemas da escravidão do pecado foram despedaçadas na cruz de Cristo. Assim, aquele que nele crê não vive na prática do pecado de incredulidade. O pecado dos pecados é a incredulidade à pessoa de Jesus Cristo. A pessoa de Javé Elohim. No Antigo Testamento, há cerca de 8 termos que expressam a ideia de pecado. E no Novo Testamento, 13. Alguns desses termos trazem a conotação de transgressão à lei, outros de iniquidade, enquanto outros expressam os odores da morte exalado na descrença da pessoa, exalando a descrença na pessoa de Jesus Cristo. Entendo que o pecado é, antes de tudo, o pé atrás em relação a Javé. A suspeita gera a desconfiança que deságua na ambiguidade. Quando Javé diz para Adão: você pode comer de toda a árvore, ppp, mas dessa não. Essa palavra foi dada para ele, ele era o detentor dessa palavra, mas como foi que Dona Eva soube disto? No próximo estudo nós vamos analisar isso. Ou Deus contou para ela, ou Adão contou para ela. A Bíblia não diz que Deus falou com ela.
Então, eu tenho que concluir que ela soube através do marido. Mas o que ela soube através do marido está deturpado. Se está deturpado, ou ele deturpou, ou ela deturpou. Ou ele disse uma coisa e ela entendeu outra, ou ele disse a coisa errada. Agora nós não vamos saber disso muito, não. Eu andei mexendo aí, eu só sei que disse assim, que ela foi iludida. Se ela foi iludida, alguém iludiu. E tem mais gente iludindo aí. Tem uma turma dos ilusionistas. Tem mais gente iludindo. Não é só a serpente. A serpente é tentadora, ela não é ilusionista. Nós temos que descobrir esse negócio aqui. E a Bíblia descobre e mostra o que está por trás de todo o projeto satânico. Porque o projeto satânico é contra Cristo Jesus. O projeto satânico é contra a cruz de Cristo. Porque só na cruz de Cristo há libertação para o homem. Não existe outro caminho. Por isso que Paulo diz, os inimigos da cruz de Cristo, eles têm como um Deus dele o ventre. A preocupação deles é com o estômago. E a glória deles é a infâmia, porque só pensam nas coisas terrenas. Mas não é assim a coisa de Deus. E nós precisamos descobrir o que Deus tem para nós. Porque tem muita gente morrendo sem Cristo. E eu estou de braço cruzado, sem anunciar esse Cristo, que é a única solução para esse mundo. E nós, como igreja, não podemos ficar aí discutindo o sexo de anjos. E discutindo assuntos periféricos. Nós temos que anunciar Cristo e esse crucificado. A tempo e fora de tempo. Porque se ele não crê, é problema dele. Mas se eu não pregar, é problema meu. Porque ele disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E o evangelho se resume na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Não existe mais nada do que isto. E ninguém vem a Deus, a não ser por ele, por Jesus. Não tem meio termo. Não tem meio termo. E é cruz na cabeça, e é cruz no meio, e é cruz no fim. Esse negócio de só cruz no meio, está por fora. A serpente inoculou dúvida no coração da mulher. E fê-la transgredir uma ordem que ela não havia recebido diretamente de Javé. Adão, porém, teve um contato pessoal com Javé. Ele ouviu a ordem divina e a desobedeceu conscientemente, sem qualquer tentação, somente baseado nos efeitos não computáveis das consequências do pecado. Eu vou gastar um tempo maior na outra vez aqui para mexer nesse problema, porque vocês estão vendo isso aqui? Estão vendo Estão vendo isso aqui? Não. Isso aqui é o quê? Isso aqui vocês estão exercendo fé? Vocês estão tendo fé? Não. De jeito nenhum. Porque vocês estão vendo, isso aqui é ciência, isso é constatação, isso é fenômeno, isso é fato material. Agora eu digo assim, Mauro, eu amo você. Você pode constatar isso? Não. Agora eu posso dizer isso, você crê nisto, ou você não crê nisso. Mas mesmo assim você pode constatar se eu amo ou não no dia a dia com você. E quando Deus diz assim,
eu amo você e não demonstra nada por você. E fica no escuro. E fica no silêncio. Tem um texto em Isaías que é muito interessante, diz assim: quem há como o seu santo servo, que andou em trevas sem nenhuma luz e ainda assim confiou no Senhor seu Deus? Ei a vós que acendeis fogos, nos vossas labaredas nos vossos fogos ardereis e nas vossas labaredas sereis consumidos. É uma versão diferente. O que significa isto? Fé é andar no escuro sem nenhuma luz, confiando em Deus. Quando é que você está indo nesse escuro? Eu estou sendo dirigido por uma voz que me diz, vai. Eu não tenho constatação, eu estou andando pela fé no Senhor. Eu não estou andando com objetividade de fenômenos. Você quer ver uma coisa que é triste? A experiência de Gideão é maravilhosa. É maravilhosa. Sim. Qual é a experiência de Gideão? Ele botou o novelo lá e o novelo amanheceu cheio d'água. Ele botou o novelo lá e o novelo amanheceu seco. Isso é uma grande fé. Isso não é fé, isso é teste. Andar pela fé é escutar o que Deus diz e dizer assim, pronto, Senhor, não tenho nada para confiar a não ser a tua palavra. Agora vou andar, sem nenhum teste, sem nenhuma prova, sem nenhuma evidência, mas eu vou andar, porque o Senhor mandou. Lógico que Deus é da misericórdia e da graça e pegou Gideão lá e trabalhou com Gideão. Ele vai pegar nós que somos incrédulos e vai dar evidências, vai dar provas, mas essas provas não são testes. São testes para nós que somos fracos. Mas não é evidência de fé. Fé é quando não tem nada, mas você tem tudo na palavra de Deus. O Pedro estava lá no meio daquele barco e lá vem Jesus andando. Passeando. Pode botar o bicho para rodar. Lá vem Jesus andando. Aí Pedro olha e diz assim, és tu, Senhor? Sou eu, Pedro. Aí então, foi o único. Pedro para mim é uma pessoa fantástica. Porque para pecar é fácil, para crer é num instante. Aí ele disse, se és tu, manda uma palavra. Olha só, manda uma palavra. E Jesus disse, botou um tapetão e disse, vem. Vem. Era um tapete em cima daquela água que chama-se palavra de Javé. E Pedro, pum. Eita! Eu fico pensando os outros que ficaram no barco olhando aquela cena. Todos eles depois iam contar assim, mas o Pedro desceu do barco. Se eu fosse o João, Amadinho, o Tiago, se eu fosse um deles depois eu ia contar, mas Pedro, você foi corajoso. Ele disse, não, eu criei. E lá vem ele. Mas de repente, o ventão, e a onda, e ele tirou os olhos de Jesus e afundando, Senhor, salva-me, eles estão aqui, Pedro. Fé é basear em Jesus e na sua palavra. Irmão, vamos parar com essa história. Eu tive uma... A penalidade do pecado, aguenta mais um tiquinho que eu estou acabando, era a morte. Segundo a ordem de Javé, se Adão comesse do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, ele morreria. Como a morte era desconhecida, não havendo sinais de sua demonstração física, psíquica, espiritual, quando Eva comeu daquele fruto proibido, nada aparentemente mudou. Assim ficou mais fácil para Adão tomar a sua decisão de transgredir o preceito, uma vez que em Eva não havia sinais de morte. Ele julgou, ela comeu,
ia morrer, não aconteceu nada. Então, não houve fé, porque fé é crer sem evidências. Ele podia dizer assim, não houve nada, mas Javé tinha dito que era para não comer. Eu não vou comer. Mas como não houve nada, Javé blefou. Então eu vou comer. Adão, parece que Adão, cabeça da raça humana, não levou em conta a descrição bíblica de fé apresentada posteriormente na carta aos Hebreus, em capítulo 11, verso 1, que diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Você imagina por que eu tenho por Maria um grande apreço, uma grande admiração? Uma mocinha nova, jovem, chega um anjo e diz para ela assim, você vai ser a mãe do Salvador. Ela pensou, como é que vai ser isso? Como é que vai acontecer isso? Ele disse, a sombra do Onipotente virá sobre ti, e o ente que vai ser gerado em ti será chamado Filho do Altíssimo. E ela diz assim, está aqui, estou aqui, pode se cumprir em mim tudo o que foi dito. Isso é fé. Não havia evidência, ela nunca tinha dormido com José, ela não sabia como é que ia acontecer, ela só disse assim, estou aqui, estou pronta. Fé. Sem nenhuma evidência. Aqui estou eu, pronta, preparada, para ser um instrumento. Fé. Palavra de Deus, segurou na palavra de Deus. Fé. Não precisa de evidência, meu irmão. Acho que o pouco caso, dado a ordem e a ausência visível dos indícios da morte, favoreceram ao ajuizamento precipitado dele, estimulando a desobediência voluntária como ser moral responsável. Para mim, a transgressão é fruto da incredulidade. Eva não é propriamente a descrente, pois ela não recebeu a palavra de Javé do próprio Javé. Antes de mais nada, a transgressão é fruto da incredulidade e não a incredulidade fruto da transgressão. É a incredulidade a causa de todo o nosso problema. Ora, se o pecado é antes de tudo a descrença envolvendo a palavra de Deus falada pelo próprio Deus, a ponto de levar o indivíduo a uma atitude cética em relação à pessoa de Jesus Cristo, então a libertação do pecado só será possível mediante a obra do Espírito Santo, convencendo os descrentes a fim de crerem em Jesus mediante a palavra de Deus. Se não crer na palavra de Deus, que esta palavra é de Javé, só crendo na palavra de Deus, que Javé é quem é o dono dessa palavra, pode nos libertar do pecado. Se foi pela palavra que o homem não creu, é pela palavra que o homem vai crer. Se Adão pôde ter a decisão, nós também temos que ter a nossa decisão. Como é que o pecado entrou em Adão, e Adão se passou isso para mim, e eu não vou ter a condição de poder crer, como ele tinha a posição de poder crer, pela graça de Deus. Nós vamos caminhar mais domingo que vem, se Deus quiser. As Escrituras desvendam o enigma da entrada no pecado do mundo, fazendo-nos entender que o homem descrente é o transgressor do pacto. A raça humana, em razão do pecado original, tornou-se uma espécie ateia no que diz respeito ao Deus verdadeiro, embora extremamente religiosa em apreço aos ídolos. A criança nasce neste mundo destituída de fé em Deus, mas propensa às crendices em matéria religiosa. Nenhuma criança nasce com capacidade de crer em si, porque não existe fé sem palavra de Deus. Irmãos, vamos parar com essa história de que nós temos fé em nós mesmos.
Só mediante a pregação, a loucura da pregação de Deus e da palavra de Deus. A raça humana, ela é ateia. Todo mundo é ateu, nasce ateu e à toa, e aturdido. Aquela turma que está lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, agora na Itália, dizendo, Deus não existe, absolutamente certo. Eles são ateus, como todo mundo é ateu. Agora, nós podemos ser religiosos ou crentes em Jesus. Não sei como é que eu vou dizer, filhos de Deus. Religioso, mas religioso evangélico, religioso católico, religioso protestante, religioso. Ou então, filho de Deus, que depende de uma fé sólida na pessoa de Cristo. Tem muito ídolo. No final da sua cartinha, da primeira carta, João termina dizendo assim, olha, existe um verdadeiro Deus, que é Jesus Cristo. Mas filhinhos, livrai-vos dos ídolos. Porque esses ídolos estão bum, 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 bum. Irmão, até a Bíblia pode virar um ídolo. Sabia disso? Você pegar a Bíblia para achar coisa para a sua vida, abre assim, bum. E vai descer. E mete o dedo em cima. Eu já fiz isso. Ainda bem que eu não achei aquele texto que é comum contarem. Diz que Judas, o camarada, queria se enforcar. E aí um dia ele disse, eu não sei o que eu vou fazer. Aí, eu quero me enforcar, porque quero me matar, que eu não aguento mais. Abriu a Bíblia e disse, e Judas se enforcou. Aí ele pensou um pouco mais, abriu o outro assim, e vai tu e faz o mesmo. Pronto. Achou base bíblica para se enforcar. Se você quiser, acha. Mas, meu irmão, não é assim que Deus fala. Não é por idolatria. Primeiro diz o profeta Ezequiel, filho do homem, mete estas minhas palavras no teu coração e ouça-as com os teus ouvidos. Ela primeiro é metida de fora para dentro, e depois ela volta de dentro para fora, para que nós escutemos a palavra de Deus. O pecado dos pecados é a autonomia do ser humano causada por seu ateísmo prático. A ausência da fé é a arena fértil do pecado e um campo cultivado por devoção calculista. Vamos ler o Salmo 53, 2. Do céu, olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Nós vamos depois estudar sobre filhos dos homens e filhos de Deus. Os filhos dos homens descendem de Caim, e os filhos de Deus descendem de Sete. Os filhos dos homens são o pai do humanismo. Houve uma época que os filhos de Deus casaram-se com as filhas dos homens. Os filhos de Deus ali não são anjos casando com mulher humana, porque anjo não tem sexo. E a Bíblia explica a Bíblia. Aquele Dan e Ken eram os homens, eram os deuses astronautas. Trouxeram uma tese que é gnóstica, que diz que foram os anjos que cruzaram com as fêmeas mulheres e geraram uma humanidade de gigante. Mas Jesus, quando foi explicar a questão do casamento, de quem vai ser essa mulher lá no casamento, ela ficou com 7 irmãos e não teve filho de nenhum, de quem ela vai ser mulher lá no céu? Jesus disse, olha, lá no céu ela será como os anjos, que não casam, não dão-se casamento. Lá no céu não tem sexo. Tem muita gente que está indo se matar, porque diz lá na teoria dos muçulmanos, que quando você chegar lá você vai ter 7 virgens.
e o cara se explode aqui na terra para ganhar 7 lá em cima, ele vai se limitar primeiro porque ele não vai lá para cima. Porque ninguém vai ao Pai senão por Ele, por Cristo. Então, e segundo, que vai se decepcionar que a coisa de lá não tem sexo e deve ser coisa muito melhor do que sexo. Porque Paulo diz que são coisas melhores, eu não sei, aqui é bom, mas o de lá é muito melhor. Agora, meus irmãos, vamos parar com besteira. Foram os filhos dos homens que casaram, foram os filhos de Deus que casaram com as filhas dos homens. E aí quando você vai pegando a Bíblia, você vai encontrar lá na família de Cush, uma descendência humanista. E essa descendência humanista sempre entrou na igreja, sempre entrou na igreja, sempre entrou na igreja. E aí ele faz aqui uma questão, um questionamento. Do céu olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem busque a Deus. Porque só os filhos de Deus podem buscar a Deus. E um filho de Deus, para buscar a Deus, é preciso que Deus o busque primeiro. O princípio ativo da vida espiritual... Peraí, vamos voltar aqui. Deus não é procurado pelo gênero adâmico, em face da falta de evidências sensórias de sua pessoalidade, e por ser ele objeto exclusivo de fé. O gênero do pecado não pode buscar uma coisa que ele não possa entender. Nili est intellectu quod non fuero primus insensu. Lembrei de Tomás de Aquino. Nada existe no seu intelecto que não tenha passado primeiro pelos seus sentidos. O que significa isto? Significa que você não pode entender aquilo que você não vê e não passou pelos seus sentidos. E Deus é ininteligível, mas Ele é crível. E Ele só é crível pelo poder da palavra revelado pelo Espírito Santo. E por que uma pessoa crê e outra não crê? O princípio ativo da vida espiritual é a fé. Nunca haverá fé sem a pregação incisiva da palavra de Deus. Para que haja fé no coração descrente é preciso que haja a proclamação pela fé da palavra de Deus revelada em Jesus, a palavra de Deus encarnada. Deve ser anunciado pelo próprio Deus através dos seus filhos cheios do Espírito Santo e de fé. Logo, se não houver fé em Jesus como decorrência da surdez eletiva, que não quer escutar a palavra de Deus, o ser humano estará separado de Deus, vivendo no pecado. Aquele que crê em Cristo não vive na prática do pecado. Que pecado? Da incredulidade na suficiência de Cristo. Vamos entender isso, para não fazer confusão. Não crer, morrereis nos vossos pecados. Mas crer, não vivereis no pecado. Eu sei que é aqui que está o X da questão. Jesus Cristo é o autor e o consumador da fé. Ele é a causa e o efeito, a origem e o desenvolvimento de nossa fé. Vamos ler 3 textos de 1 João. 5, 1a, 4, 5 e 18. E diz assim: aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Sabemos que todo aquele que vence o mundo não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Está claro ou não está claro?
Olha só. Todo aquele que crê que Jesus é o homem que nasceu de Maria, é Deus homem, aqui é o homem, Jesus, é o Cristo é Deus, homem Deus, Jesus, o Cristo, ele é nascido de Deus, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Porque todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. O pecado entrou por um homem no mundo, veja bem, vence o mundo. E esta é a vitória que vence no mundo. O que é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Olha só, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Sabemos que todo aquele que vence o mundo, não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, o guarda. E o maligno não lhe toca. Qual é a missão, qual é a palavra do maligno? A mentira. Qual é a palavra de Deus? A verdade em Jesus. Pronto. Jesus Cristo é o ultimato de Deus diante da vida no pecado e a gênese soberana da fé estável. Aleluia, e aleluia, e aleluia, e aleluia. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.